Fala, trader, seja bem-vindo a mais um Raciocínio Lucrativo. Aqui que eu falo para você todos os dias, às 7 horas da noite, sobre o resumo do mercado, do resumo do pregão, através do Smart Money Concept. Então, se você está aí iniciando, até mesmo quer aprimorar a sua visão, aprimorar o teu conteúdo, assista esse conteúdo todinho até o final, porque você realmente vai estar aprendendo. Outra coisa muito importante é que no link da descrição tem o nosso canal, né, uma comunidade que nós temos aí no Discord, e eu quero que ela cresça bastante, porque de fato vai ser bem interessante para as pessoas começarem ali a interagir e falar sobre um mercado onde a gente só fala sobre smart money. E isso aí é importantíssimo para você traçar o seu objetivo e ter uma visão mais ampla, beleza? Então vamos lá para o gráfico. Bem, aqui no gráfico do Ibov, perceba que nós estamos na região de desconto. Essa região de desconto que agora, como nós temos ali uma quebra de estrutura, tá bom? No último ponto, tá? Não, mudança de caráter de fato desse movimento. Agora a gente vai começar a pensar em um flow vendedor, já que eu tinha falado que aqui chegou essa região de demanda. Nesse ponto, por exemplo, ele já dá uma resposta nesse movimento, né? Porque ele não perde esse fundo. Vou até apagar isso aqui para não confundir vocês. E ele também chega no próximo alvo lá, que eu disse que realmente seria um alvo para ser trabalhado, né? Então, o que acontece? Perceba que nesse topo existe essa estrutura dessa região que foi mitigada, o topo não perde, então agora nós temos isso aqui como uma mudança de caráter, beleza? Só que é o seguinte, é importante vocês observarem, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe, que nesse ponto aqui, ó, que é o range que foi estabelecido, que até então era o range estabelecido, mesmo ele já chegando aqui nessa região de prêmio, né? Ele não chegou a capturar essa liquidez que eu já venho falando já há um tempo. Porém, agora ele está dando indícios de que esse movimento agora ele tende a ser revertido. E detalhe, preste bastante atenção. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Vamos lá. Eu vou puxar esse range de negociação para cá um pouco, para não perdermos a referência, tá bom? Desse momento aqui, desse ponto. Você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Porque se você prestar atenção, se a gente for olhar direitinho do range que está sendo estabelecido, né, de topo, ó, desse topo que é esse fundo aqui, nós temos a região de 50% nesse ponto. Essa região de 50% acima já foi mitigada a região, deixou aquela liquidez. Mas nesse ponto aqui que muda o caráter, né, que faz o choque, nós temos agora uma referência vendedora, tá bom? Por quê? Porque nós temos esse ponto aqui ó, como estrutura. E agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Levando em consideração que nós temos esse ponto não foi quebrado a estrutura para cima, ok? Esse topo não foi perdido. Perceba que ele somente gerou liquidez e ele não é quebrado, ele não perdeu esse ponto, ele não mudou o caráter. Tá vendo? Esse topo aqui não mudou o caráter. Eu gosto de olhar no Ibov de uma hora porque a gente tem uma precisão maior, tá bom? Sabendo que o mini índice ele é uma variação, a derivação do Ibov, né? É o mercado futuros do Ibov. Então, o que é que acontece? Nós temos essa referência aqui nesse ponto. A partir de então, o que é que a gente tem aqui? Uma região de demanda. Uma região de demanda nesse ponto, né? Uma região de demanda exatamente aqui nessa região aqui. Inclusive, eu vou colocar isso aqui, ó. Porque ele vai, caso ele suba, né? Nós temos essa estrutura, tá bom? Como região de demanda, eu vou deixar aqui essa região de demanda. E também temos uma região de oferta aqui nesse topo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam é o seguinte. É importante, lógico, refinar, né, toda essa estrutura, porque tem pavio, também tem histórico do preço. Vocês podem levar para um movimento, um ponto, onde você consiga refinar isso aqui, tanto isso aqui quanto esse order block, porque eu não curto assim order block, estou marcando para vocês entenderem. Só que, olha, preste atenção no seguinte. Perceba aqui, desse movimento de impulso, o que é que nós temos? Nós temos um range aqui, ó. Esse range. Ah, mas esse range não foi perdido. Beleza, tranquilo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Esse ponto aqui, ó, que foi exatamente onde o gráfico chegou, ele está trabalhando aqui como uma captura de liquidez desses fundos. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte. Isso aqui pode ser somente uma indução do preço para poder o preço subir. Entendeu? Então, ele captura a liquidez e acontece muito isso, tá? Ele induz acima desse 50%. Esse ponto captura a liquidez chegando no order block e sobe. E continua subindo. Então, você precisa ter a noção de que isso pode acontecer também. Porém, o flow, de todas as formas, ele está sendo o quê? Vendedor. Perceba que ele vem perdendo fundo, ó. Ele perde esses fundos, ó. Isso aqui é um fundo, tá? Lembre que a gente está sempre numa hora. Então, ele faz isso, quebra esse fundo. Esse topo, inclusive, captura essa liquidez também, que trabalhou como indução, inclusive. Perceba que se você olhar direitinho, isso que eu estou falando se aplica em toda a estrutura, ó.
Se eu tenho esse topo com esse fundo aqui, perceba que isso aqui foi uma região abaixo de 50%, esse ponto aqui foi uma captura de liquidez disso aqui, e aí ele jogou o preço para baixo. A mesma coisa se aplica a esse tipo de movimento aqui, que eu acabei de explicar. Perceba que esse o range aqui, ó, se concentra nesse range, ó, ou seja, nesse fundo e nesse topo. Então, o que é que acontece? Por termos aqui esse topo, esse fundo e esse topo, e temos esse range, nós temos um ponto que ele tem liquidez e isso aqui é a captura de liquidez. Porém, essa estrutura de liquidez que nós estamos aqui, ela está muito mais vendedora de fato como um choque do que como essa captura de liquidez. O que eu quero que você entenda é, por que eu cheguei nesse ponto? Ah, foi para deixar dúvida? Não, foi para você saber que você deve, quando chegar na região de prêmio aqui, dessa estrutura menor, você procurar por regiões aqui, refinar esse ponto e procurar gatilhos no micro, beleza? Comprar você não vai comprar, né? Porque o flow é vendedor. Então você vai vender. Inclusive, isso aqui é como alvo, tá, gente? Isso aqui é como alvo. Eu vou deixar como alvo aqui para você entender que isso aqui é como alvo. Eu não vou colocar aqui como alvo, vou colocar no mini índice para vocês entenderem o que é que estou falando. Então, preste bastante atenção, porque dessa estrutura nós estamos aqui na região de desconto, mas ele chegando naquela região premium, refine isso aqui para poder o mercado, de fato, chegar a esse ponto e cair mais para buscar aquela movimentação lá embaixo também e quebrar mais uma estrutura. Tá bom? Por quê? Porque não houve choque nessa região, então nós temos uma confirmação de que esse movimento ele tem de quebrar essa estrutura. Caso ele não quebre essa estrutura, ou seja, caso ele não venha a fazer um movimento concreto, que é o que eu descarto mais facilmente, assim, ele faça um movimento aqui de queda mesmo, que ele venha, ou aliás, ele venha romper aqui esse ponto. Lembre que também tem algumas regiões que acima desse movimento, ó, que de fato o range todo, tá bom? Se você for prestar atenção no tempo gráfico maior, você pode considerar esse topo e esse fundo, mas nós estamos numa hora, então esse movimento aqui, ó, de fato, pode ser considerável também. Então você tem esse ponto aqui, essa estrutura, para ele poder respeitar e responder, ter uma reação dentro dessa região aqui de prêmio e cair, derrubar o preço cada vez mais. Beleza? Então é isso que eu penso, né? Que a análise que está aqui para você entender todo o racional é essa. Então, ele pode chegar nesse ponto aqui, porém, como eu falei para vocês, operem com confirmação, tá bom? Opere com confirmação e aí você vai ter um trade muito mais, digamos assim, muito melhor, tá certo? Até porque se você for levar em consideração esse choque com essa linha de tendência, que é a famosa LTB, né? Também vai deixar uma liquidez, ele vai procurar isso aqui. Então, é assim que o varejo opera. Então, o varejo vai fazer isso, as instituições vão manipular, vão capturar essa liquidez, vão chegar nos pontos lá embaixo. Então, temos essa estrutura aqui que está sendo trabalhada dessa forma. E aqui também nós temos um ponto interessante. Eu vou deixar como ponto principal aquele lá de baixo, o emissor de bloco aqui como alvo, tá bom? Isso aqui é alvo. Eu vou colocar isso aqui como alvo e vou colocar isso aqui também como alvo para vocês ficarem atentos nessa região, tá? Então isso aqui é uma região de demanda, tá bom? Vou colocar aqui como região de oferta, tá? Como order block e vou deixar isso aqui como região de demanda. Por quê? Porque vai atrair o preço, ou seja, é um imã, vai trabalhar como imã para poder atrair o preço, beleza? Aqui no mini índice, para vocês entenderem o que é que eu estou falando, hoje não aconteceu esse movimento. De fato, não aconteceu esse movimento e era isso que eu queria, cara, que ele chegasse nesse ponto e olha só o trade que ia dar aqui, ia proporcionar quase 2.000 pontos caso ele viesse abrir ali naquela região e aí ele viria a fazer esse movimento. Não chegou a esse ponto, hoje não teve trade nenhum, fiquei sem trade nenhum, né? Não operei, tá bom? Aconteceu um movimento aqui que eu quero falar para vocês bem interessante, que inclusive foi um ponto que eu cheguei a refinar também, que é de fato esse ponto aqui, ó. Exatamente essa região aqui, ó. Isso aqui no 15 minutos, isso aqui é uma base, tá bom? Então, aqui tem refinado, chegou na região bem top, bem interessante. Eu não peguei esse trade, por quê? Porque eu gostaria que ele fizesse um movimento contrário. Então, para mim, seria melhor, seria mais viável isso. Até porque, quando ele faz isso aqui, ele poderia fazer isso e subir. Mas aí eu não queria esse tipo de movimento, então eu não fiz esse trade. Por quê? Porque eu acreditei, de fato, no viés baixista. Então, eu estaria pegando um trade contra o movimento. Ah, Felipe, mas esse movimento você não pegaria aqui, por exemplo, nesse ponto, ó, para você sair lá em cima? Vamos imaginar que aqui, lógico, estava dentro do gerenciamento, deu 150 pontos aqui. O meu alvo seria aqui. Ele alcançou o meu alvo? Não. Por quê? Porque, de fato, ele não teve força para subir, já que o viés era queda. Então, você não cria grandes expectativas para isso.
Então, o meu take seria de 750 pontos, levando em consideração que seria um trade de 150 pontos, né? De stop 750. Então, eu não quis realmente operar, fazer esse trade, porque eu achei que teria que ter uma região um pouco mais saudável para poder realmente pegar esse preço. E eu acreditei nesse movimento, né? Tanto é que se eu voltar aqui, ó, da estrutura que eu estava falando, tá desenhado um movimento para que ele venha de fato cair, né? Ele vem fazer esse movimento aqui, ó, que eu falei para vocês, abre nessa região e cai. Então, quando ele faz esse movimento aqui, aí seria muito melhor, cara, seria bem top para mim, então não quis operar, fazer esse trade aí, tá bom? Decidi de fato deixar o mercado andar e aí ele cai, né? Caiu esses 2.000 pontos aí e aí ele chega nessa região. Pelo menos ele tivesse vindo no order block aqui, ó, se ele tivesse vindo realmente nessa estrutura desse order block, seria interessante porque aí ele estaria retornando nesse preço. Ah, Felipe, mas ele tocou nesse order block, beleza, mas ele chegou a mitigar no ponto que eu queria, porque quando você pega num trade como esse, o stop fica como? Fica 250 pontos, então não é viável, embora ele iria pagar, né, o que eu gosto de operar, que seria ali 5 para 1, então aquela base lá seria 1.410 pontos, seria uma região interessante? Cara, seria interessante se ele viesse aqui, ó. Se ele viesse pelo menos aqui, eu teria 150 pontos ali protegidaço. Então, o trade que eu fiquei até esperando isso hoje acontecer, mas não aconteceu, meu alvo seria lá embaixo. E eu teria um trade aí de 10 para 1, tá? Porque eu queria realmente essa movimentação, mas não aconteceu. Se eu não pego aqui, eu pego aqui. Então, é um movimento que ele não aconteceu hoje, eu fiquei fora do mercado, não fiz nenhum trade e tal, então zero boi, acabou-se, né? Então, agora que ele faz isso, o que é que nós temos para amanhã? Vamos lá. Agora nós temos um range de negociação desse movimento. Lembrando que nós temos uma estrutura no qual ele faz um boys agora para baixo. Entendeu? É importante você saber isso. Inclusive, tem que ter cuidado também. Inclusive, ele chega no nosso ponto, como eu deixei como alvo também na outra análise. Olha lá. Chegou como alvo, tá bom? Então, ele já chegou nesse ponto. Vou apagar isso aqui para não acabar vocês ficando confusos aí em relação à marcação. Esse range de negociação já foi mitigado, né? Nesse ponto aqui, ó, ele foi mitigado. Perceba que isso aqui trabalhou como indução, mitigou e jogou o preço para baixo. Muito top isso, importante você saber isso. Inclusive, cuidado, viu? Cuidado que nem sempre é choque, porque às vezes acontece do quê? Da pessoa pensar, ah, é choque aqui, ó. Não é choque não. Cuidado, eu deixei hoje uma explicação lá no meu Instagram. Cuidado, isso aqui não foi um choque, isso aqui foi um fake choque. Entendeu? Isso aqui foi um fake choque para jogar o preço para baixo. Quando você vê isso aqui, tem gente que faz assim, ó. Ah, isso aqui aconteceu aqui, vamos comprar aqui. Entendeu? Vamos comprar aqui nesse order block porque ele vai subir, porque agora fez um choque e mudou. Mas não é assim não, tem que entender todo o conceito por trás. Entendeu? Tem que entender todo o conceito por trás. Se você for pegar aqui e levar em consideração que ele está abaixo dessa região aqui, ó, do choque, está abaixo de 50%, isso aqui é a indução para jogar o preço para baixo. Ele já tinha dito isso no topo de mercado. O flow é baixista, então isso aqui é um boys. Então, como ele quebrou essa estrutura, toda essa movimentação que está quebrando a estrutura, agora é o novo range, é a nova referência. E por ser essa nova referência, inclusive vou até tirar isso aqui, porque essa liquidez já foi mitigada, né? Já foi capturada. Nós temos isso aqui, vou apagar isso aqui também, que já foi capturado. Tá? Eu vou deixar somente esse boys aqui. Agora eu vou fazer, deixa eu fazer diferente, deixa eu puxar esse boys para cá. Deixa eu tirar isso aqui também. Então agora nós temos essa estrutura de uma mudança de caráter de fato. Inclusive esse ponto aqui, ó, no tempo gráfico maior, é o choque de fato de uma hora, né? Esse ponto aqui é o choque de uma hora. Se a gente for trazer isso aqui para um tempo gráfico maior, perceba que é qual foi o topo e fundo que foi estabelecido? Nós temos esse topo, esse fundo e esse topo. Então esse fundo aqui é o fundo que fez o choque aqui no tempo gráfico de uma hora. Beleza? Mas eu não vou levar em consideração porque está tudo alinhado, né? Então isso aqui é somente um alinhamento de fluxo de ordens, tá bom? Que está tudo alinhado, tudo certinho. Então vamos pensar, vamos ver somente, visualizar aqui, na verdade, essa estrutura. Então o que é que nós temos aqui acima do range dos 50%? Nós temos acima desse range, permanece esse order block, tá? Esse order block permanece. Nós temos também uma região de liquidez importante aqui nesse ponto, porque é uma base, né? Essa base que tem uma estrutura, ela tem liquidez nesse ponto, então tem que entender isso aqui. Eu vou deixar isso aqui, ó, como order block. Perceba que tem um imbalance aqui também. Esse é um imbalance que temos aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Trabalhando como imbalance. Essa região aqui eu vou deixar como o order block mesmo.
beleza? Nós temos um order block nessa região. Eu vou deixar como região de supply, porque eu gosto... Qual a diferença de deixar como supply, só para ficar claro aqui, para vocês entenderem? Que a região de supply é a região de realmente tem liquidez. Então, quando chegar nesses pontos, independente, né? É para você entender que você pode tanto trabalhar como alvo também, como trabalhar como ponto de entrada. Então, é importante que você saiba disso. Que quando eu deixo região de oferta, é para você poder refinar mais. Beleza? Esse aqui é um order block, de fato. É um order block. Entendeu? É um order block, inclusive, com um imbalance embaixo aqui. Inclusive, tem um imbalance nessa região também. Mas esse ponto aqui eu quero que você fique atento. Por quê? Porque esse é o order block que está visível, né? O order block que não foi mitigado ainda por conta que esse daqui que já foi triscado aqui, é o mais visível que tem. Então, é importante você refinar. Mas ele não deixa de ser um order block. Não tem essa diferença entre um e outro, tá certo? Então, aqui tem um imbalance, então você precisa ficar atento nessa região para você poder refinar os seus traders aí nesses pontos, tá bom? Inclusive, essa liquidez ela pode ser tratada assim, dessa mesma forma, tá bem? E aí você entende que ele pode chegar a capturar essa liquidez aí e chegar naquele order block lá em cima. Então, fique atento nessa referência. Beleza? Então, o que a gente tem para amanhã, essa estrutura. Aqui nós temos um order block também nessa parte como alvo, tá bom? É importante você saber disso, ou seja, é uma região de demanda, é uma região que vai atrair o preço, então isso aqui é um alvo, entendeu? Então preste bastante atenção porque o fluxo agora, nós estamos na verdade desde cedo o fluxo vendedor, tanto é que esse ponto foi um ponto que eu só estou priorizando por venda, então eu posso comprar aqui nesse movimento? Pode, mas você não tem uma referência sadia aqui, né? Vamos trazer por 5 minutos para ver se a gente vê alguma coisa. Tem uma região de order block aqui. Comprar nesse momento é um momento delicado, né? Mas, caso você queira comprar nessa região, procura por gatilhos aqui que ele chegue a acionar, tá bom? Confirmar esse ponto para você poder comprar e surfar até os próximos estágios também como alvo, tá? Mas, lógico, pensa sempre na referência da estrutura que você está surfando, que você está pegando o movimento, porque se você está contra a tendência, é aquele negócio, se o mercado está caindo e você quer comprar, o que é que vai te dar mais o teu take vai ficar mais, digamos assim, mais amplo, mais distante, tá? Vai colocar mais no dinheiro no teu bolso. O mercado está caindo. Quando você vende, que é essa estrutura, ou quando você tem uma compra. Então é bem claro, né? Então você tem que levar em consideração que se você pega uma compra nesse ponto, você tem que sair na estrutura. Entendeu? Na própria estrutura, beleza? Aí fica a dica para você. Tranquilo? Então, essa é a movimentação que você deve respeitar, você deve entender. O movimento até então é queda, mas você pode utilizar da compra para poder mitigar acima desses 50% também. Só que, lógico, a compra deve ser muito mais cautela do que a venda. Outra coisa aqui também no dólar. Olha só o que está acontecendo no dólar. O dólar está retestando essa região, tá bom? O dólar não acionou gatilho, né? Eu falei para vocês prestarem atenção e terem cuidado nesse ponto de compra, justamente por conta disso. Nem é sempre choque, galera. Nem sempre é choque, tá bom? Se você prestar bastante atenção, se aplica aqui a mesma coisa. Nós temos um range de negociação, onde essa estrutura, tá bom? Essa estrutura, ela está abaixo dos 50%, entendeu? E esse ponto aqui foi um ponto de captura de liquidez desse topo. Então você tem que ter cuidado. Então isso aqui é um fake choque, entendeu? Não é choque não. Tô vendo que tem gente por aí que tá falando, mas é choque e tal. Falou, é choque é compra, é choque é venda. Não, não é só assim. Tem que ter contexto. Tem que ter uma narrativa, beleza? Então o dólar ele tá até meio tenebroso, né? Porque não tem referência nenhuma para você pensar aqui nesse ponto. É lógico que ele precisa perder esses topos, mas a gente também tem a referência que ele pode estar trabalhando também isso aqui foi um movimento de spring, tá? Esse movimento de spring aqui de captura de liquidez para poder chegar a construir aqui um diagrama de acumulação de WIP. E agora ele chegou numa região, né, que eu tinha até marcado. Chegou nessa região aqui, então ele tende a resolver para onde vai aqui, lógico, mas lembrando sempre que ele está em um flow vendedor, né, fazendo boys aqui, ó. Então ele quebrou mais uma estrutura, então tem que ficar atento que ele vem quebrando a estrutura e sempre que você for comprar contra a tendência do movimento, se você quer comprar, procure por confirmações, beleza? Procure por confirmações, mas devido a ele estar numa região importante e por ter feito um movimento como esse de captura de liquidez, isso aqui nítido de um spring, muito pavio, absorção muito grande aqui, é muito provável que ele esteja agora pronto para reverter esse movimento. Então,
Cuidado, tá? Cuidado porque é importante ter configuração. O dólar tá meio tenebroso esses últimos dias, né? Embora lançou uma venda bem top aí nesse movimento, esse ponto aqui, dessa captura de liquidez para cair, mas está num momento delicado. Então, isso aqui nós temos para os próximos dias. Próximos dias amanhã, né? Também, né? Já que a gente atualizou aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, meu irmão, envia isso aí para o maior número de pessoas possível. Ajuda a resgatar aí a galera que tá chegando no institucional, né? Eu acho que eu falei dessa compra, numa compra que rolou aqui, né? Acho que eu falou, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa compra que eu não quis fazer, né? Eu acho que eu falei aqui, ó, exatamente nesse ponto, onde eu não quis fazer essa compra porque não estava plausível, não estava ideal, não era o ideal, né? Para eu poder, meu stop ficaria caro demais. Ele teria que pelo menos chegar na região ali acima desse order block para poder deixar meu stop nos 150 pontos, eu proteger e pegar essa venda, mas não aconteceu isso, então deixa quieto. Beleza? Não quis pegar essa venda contra o movimento, eu queria pegar contra o movimento nesse caso aqui, ó. Comprar aqui para poder, aliás, sair aqui. Eu queria pegar a venda. Comprar nesse order block aqui para sair aqui sem futuro. Por quê? Porque nem tem que ele bateu. Presta atenção que ele não bateu. O alvo seria nessa estrutura aqui, ó. O alvo seria nessa estrutura. Beleza? Então ele não chegou lá, somente lambeu ali e caiu. Então eu estava querendo fazer uma venda. Se ele chegasse um pouco mais aqui acima, 150 pontos, eu teria um trade de 10 para 1. Beleza? Então é isso. Então até amanhã e valeu! Fui, galera!